Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina, que parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. Cuide de dar carinho para a sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Rio das Pedras Country Club, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço, contabilidade rural, comercial e despachante. Avenida 21, 410, telefone 3322-4002. Autodicas Berrantão. Pessoal, a dica de hoje é economia. Na partida, não se deve aquecer o motor com o carro parado. É melhor começar a andar devagar, ir acelerando progressivamente, sem exigir grande potência do motor nos primeiros metros. No trânsito, mantenha-se o máximo possível nas marchas mais altas, sem forçar muito o motor e evitar, lógico, aqueles trancos. Ande em velocidade regular, sem muitas freadas, sem muitas acelerações, pois isso consome muito combustível. E lógico, use sempre o cinto de segurança. O nosso convidado de hoje é um dos mais importantes repórteres de Barretos. Competente, arguto, sabe fazer uma boa reportagem para levar ao telespectador da TVB. É um homem aqui da casa, há muitos anos trabalha aqui na TV Barretos e eu quero conhecer hoje a sua vida, eu quero conhecer aquilo que ele pensa para mostrar ao telespectador a outra face do repórter famoso, Paulo Maia. Paulo Maia, muito obrigado, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Prazer é todo meu, um grande abraço a todos. Com essas palavras elogiosas, deixa a gente com maior responsabilidade e já fazem aí mais de 20 anos aqui na casa, então vamos falar um pouquinho, né, doutor? Eu comecei lá atrás, hein, faz Vamos tempo. falar um pouquinho desses 20 anos, e tá jovem ainda, isso que é mais importante, né, Paulo Maia? Eu tenho que pensar assim. Tá com tudo, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, né, doutor? A gente, apesar da idade vai chegando, o cabelo vai ficando branco, né, mas é a experiência que vai contando com os passar dos anos, mas eu acho que a jovialidade, a gente tem que estar sempre buscando, conversando com pessoas mais novas também, estar no meio e, né, recarregando as baterias, que é de grande importância. E para recarregar essas baterias, você pratica algum esporte, não? Eu estou precisando... Ou só o levantamento de copo? Não, doutor, eu estou precisando mesmo, até por recomendação médica, né? Mas a gente precisa voltar. E quando, na minha juventude, eu
fui atleta, praticava velocismo, né? Então, aí depois eu bati uma bolinha, nunca fui bom de bola, mas nunca esperava parar completamente com as atividades físicas. E aí, depois a gente vai mudando o comportamento, vem a família e a gente vai ficando mais acomodado e acabei, né, ficando bastante acomodado e ganhando peso. E agora chegou a hora que a gente precisa cuidar da saúde, precisa fazer caminhada, precisa fazer alguma atividade física. O homem não pode ficar assim, precisa queimar um pouquinho as gordurinhas, né, aquilo que você ingere, né? Verdade. Paulo, você nasceu em Barretos, né? Sou aqui de Barretos. Aliás, eu devo ter sido o primeiro bebê, né? Eu nasci no dia 1º de janeiro de 1963, né? 51 anos atrás, aos 15 minutos, né? Aqui na Santa Casa. Então você foi um dos primeiros, você não foi o primeiro. Eu acredito que tenha sido o primeiro. Não tive ainda a curiosidade de checar lá, não, mas então, nascido, criado aqui em Barretos, tive algumas passagens fora da cidade de Barretos, mas eu amo a minha cidade, é por isso que eu estou aqui. Você fez o curso primário onde, Paulo? O primário eu fiz na escola Almeida Pinto, né, do 1º ao 4º ano. Aí depois fui para o Paulina Nunes de Moraes. Você lembra do diretor da época, do Almeida Pinto, do Paulina? O diretor do Almeida Pinto, eu lembro, era o professor Egídio. Egídio? E do Paulina na época, você lembra? Aliás, do Almeida Pinto, a dona Sinila. Sinila. A Sinila, né? Canoas, né? Canoas, é isso. Isso, do Paulina Nunes, poxa vida, hein? Do Paulina, o diretor da época. Agora depois foi o professor Dorival, né? Isso, que ficou muitos depois anos veio lá o Dorival, mas bem mais recente, né? Alguma professora que marcou a sua época lá no Almeida Pinto, no Paulina? Acho que você lembra com carinho? Todas as professoras têm a sua importância. Tem, né? Não tenha dúvida. Então, eu tive aula com a Irene Pena, tive aulas, né, com vários professores. Eu tenho muito carinho com a Zilda, que foi professora de francês, né? Ela tinha um carinho muito especial comigo, a Dina, tanto a Emília. Então, quer dizer, são muitos os professores que a gente traz, né, assim, na memória. Depois, quando eu estudei no Fausto Lex também, a Maria Aparecida, que era uma professora bonita, então a gente fica maravilhado, a gente joga acaba ficando apaixonado pela professora, né? Como se diz hoje, pré-adolescência, depois adolescência, a gente fica apaixonado. Realmente, a gente acaba tendo todo um carinho especial. Só que ela é professora de matemática. Aí você tem que começar a gostar da matemática para se aproximar da professora. O que é muito difícil um aluno gostar de matemática. Verdade. Impressionante. Tem pessoas que já nasceram para matemática, mas tem aluno, a maioria, eu acho que não gosta dessa matéria. E depois do Paulino, o que você fez? Depois aí eu fiz contabilidade, né? Eu estudei lá no Embaixador Macedo Soares. Depois eu fui para São Paulo, fiz cursinho, né? Tem faculdade, mas aí acabei não concluindo o curso superior. E aí trabalhei num grande banco lá em São Paulo. Inclusive tive uma grande oportunidade, trabalhava num setor de apoio à diretoria desse banco. Sim. Mas aí eu resolvi voltar para Barretos, sabe aquele... vou voltar para minha cidade, e talvez, sei lá, né? E voltando para cá, você passou a já estar na imprensa ou não? Então, é interessante, o meu ingresso na imprensa foi até através de um teste, que eu sempre gostei de rádio. A minha vida toda foi ouvindo rádio, porque antigamente tinha aqueles rádios potentes, né? Os fios de ouro da vida aí. Hoje não tem mais aquele tipo de rádio. E a gente sintonizava e eu gostava muito. Eu tinha um fio na época com uns 18 faixas, não sei o que. Tinha ABC. Eu ouvia o mundo inteiro ali. É verdade. E aí eu ouvia bastante a Rádio Bandeirantes de São Paulo. E aí tinha o Hélio Ribeiro, né, com o Poder da Mensagem. Maravilha, o Hélio Ribeiro. Então a gente vai moldando, inclusive. Né? O Marçal, né? Humberto Marçal também. Humberto Marçal, depois tinha o Ferreira Martins. Né? E eu sempre gostei de rádio. Falei, um dia eu quero fazer rádio. E até minha mãe diz, doutor, que o meu nome foi escolhido em virtude de um grande apresentador, um grande radialista do Rio de Janeiro, Paulo Roberto. Eu não tive a oportunidade de conhecer nem de ouvi-lo, né? Então, quer dizer, Paulo Roberto Maia, então foi homenagem ao meu pai, que é Paulo Luiz, e aí colocou Paulo Roberto para homenageá-lo. E aí, um dia eu estava num baile no Jockey Club, um colega meu disse, vou fazer teste para a rádio amanhã. E aí eu fui com o Zé Vicente. Zé Vicente era fogo, hein? Passou no teste com o Zé Vicente, é um futuro garantido, bem dizer, porque ele tinha muita muito gente. rigoroso no teste. Tinha muita gente lá para fazer esse teste, né, doutor?
Tem muita gente, acho que deveria ter uns 90, mais ou menos. E aí vem todo o conhecimento, todo mundo. Na época surgiu a FM, e aí eu preferi a AM. Você fez o teste, Paulo Maia, quando era aqui na Rádio Barretos, ali na 17, né? Não, já era lá embaixo já. Já foi lá embaixo. Ah, já foi lá embaixo? Já foi lá embaixo já. E aí cheguei lá na sala onde é a na sala... Praça João Valdo, Na né? Praça João Valdo, onde é a sala lá da Magda, lá do pessoal lá, né, que todo mundo sentado, e começou, tal. Foi até interessante, porque a gente começa naquela fase da idade com a voz mais grave, e depois começou tipo 8 da manhã e foi afunilando, né, eliminando. Mas eu digo o seguinte, que o que somou a favor para mim também foi o seguinte, que na época, doutor, estava surgindo a FM, toda a moçada que estava fazendo teste lá queria FM. Quero FM, né, que era a explosão da época. E eu falei, não, eu quero AM, que eu quero notícia, quero esporte. Então foi um outro lado da coisa que foi interessante. Você gostava mais do AM, né? Da AM, né? Até hoje eu gosto. Eu também gosto demais. Até hoje eu gosto. Então, quando eu venho para a TV, eu venho 5 horas da manhã, né, doutor? Eu coloco nas rádios de São Paulo, eu venho ouvindo, né, as rádios, porque vem passando informação. Lógico. Então é interessante. E eu acho que é uma oportunidade que as pessoas Às têm. vezes uma informação que aconteceu na madrugada, você já fica sabendo e pode já colocar no ar aqui. É verdade. No seu Aliás, jornal. doutor, até orienta as pessoas, né, que fazem jornalismo, até as meninas aqui da casa, né? Ouça a Rádio AM, que ali tem o formador de opinião, tem as pessoas colocando seu ponto de vista, aberto para a discussão. Então, hoje, o que eu acho que falta realmente é as pessoas, né, darem opinião. Hoje você vê. Porque não basta você dar notícia, você tem que analisar a notícia, você tem que comentar a notícia, que é o mais importante, que é o diferencial hoje, né? Você comentar a notícia. Porque, na verdade, doutor, você vai moldando também né, a sua vida através de informações. Então, o que a gente acontece? A gente é o fruto do meio, na verdade. Tem aquele provérbio chinês que diz o seguinte, né? As crianças na China só falam chinês porque os adultos falam, né? Então, quer dizer, a gente vai se moldando através das informações, o que é bom a gente vai acolhendo, né, e assim por diante. Então, quer dizer, eu acho que é por aí que a gente tem que fazer, tá aberto a opiniões, porque hoje, doutor, a gente observa na juventude mais uma inquietação. Não tem a inquietação da adolescência, de eu acho isso, eu acho aquilo. Então, eu acho que hoje está precisando novamente voltar àqueles grêmios estudantis antigamente, onde às vezes mesmo errado, mas eles iam lá lutar pelos seus interesses, né? E assim por diante. Eu acho que por aí, eu acho que a informação é tudo. E o jornalista é um formador de opinião, né? É importante que ele dê a sua opinião, é importante que ele analise. E a comunidade gosta disso, e o espectador e o ouvinte e o telespectador gosta de ouvir a opinião também. Faz parte, né, do dia a dia. Doutor, a gente que trabalha, né, no meio de comunicação, de repente você está numa conversa informal e tem uma pessoa que não é do seu convívio né, e do seu círculo de amizade, ele te joga na cara. Mas você falou isso. Você falou, realmente. Então, aí está a responsabilidade da gente que trabalha Não, em é uma responsabilidade muito grande. Porque então... você está com um aparelho na mão que todo mundo está ouvindo praticamente, né? A responsabilidade é muito grande. Por isso que o jornalista, além de competente, tem que ter muita seriedade, tem que ter muita ética naquilo que ele fala, naquilo que ele transmite, né, Paulo? É verdade, porque tem todo um meio, né, doutor? Então, de repente, você pode incitar a violência, como você pode também incitar o bem. Então, de repente, você com uma palavra, com um gesto, pode motivar outras pessoas a seguir aquele caminho, seja para o bem, seja para o mal. Mas o que a gente nota também é que o telespectador, o ouvinte de rádio, gosta muito de notícias do mundo violento, né? Parece que dá mais audiência, né? Por que será isso, Paulo Maia? É verdade, não né? É verdade? Eles gostam de ver o dos outros, né? Se você transferir para a sua família, todo mundo, mas ele tem um desvio de conduta lá, por favor, não solta essa reportagem, não é verdade? Então, quer dizer, a pessoa gosta de ver realmente a violência. Isso daí que eu acho ruim. Você pode reparar que todo mundo critica, às vezes, novela de televisão, que tem muito sexo, tem muita violência, muita vingança. Mas quando não tem esses ingredientes, parece que a novela não tem audiência, né? O pessoal não gosta, critica. Mas se não tem, eles mudam de canal. Doutor, eu assisti esses dias na Rede Vida uma entrevista do Benedito Rui Barbosa. E ele disse justamente sobre isso daí. Falou? Ele falou que
as novelas hoje parecem ser mais apelativas, mas não que o autor, ele segue, ele que impõe, é a própria audiência. É a própria audiência. É o próprio público que anseia aqui e espera ver aquilo. Então, o que acontece? É um ingrediente a mais, é uma coisa ou outra, que vai moldando. Porque se você notar, agora que estão surgindo novos autores. Mas é o Benedito, Manuel Carlos, a Adelaide, Aguinaldo Silva, aquele pessoal antigo, né? Que continua fazendo, e tem surgido uma turma nova que vem fazendo mais o humor, né? As novelas mais descontraídas, né? Mais descoladas. Mas a população, parece que ela gosta disso aí. Haja visto que em rede nacional a gente tem 2 programas aí que retratam a realidade nua e crua, né? Então, quer dizer, de audiência, mas às vezes de gosto até duvidoso, mas é assim mesmo. É o que o Benedito Rui Barbosa, que você acabou de mencionar, ele falou, e é uma realidade. O autor de novelas, ele é moldado pela audiência. E televisão, rádio, vive de audiência. Vive de audiência, é verdade. Paulo, o papo está gostoso, mas vamos para um breve intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o competente repórter Paulo Maia. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o jornalista e repórter e apresentador de TV, Paulo Maia, que apresenta o jornal Cidades, né? Bom Dia Cidades. Bom Dia Cidades, todas as manhãs pela TVB. Paulo, qual foi a principal reportagem que você acha que você fez? Aquela reportagem que te emocionou, aquela reportagem que você sentiu que teve uma reação boa do público? Você tem essa reportagem ou não? Ou todas elas são iguais? Doutor, é que eu sempre digo aqui na casa que não existe a melhor reportagem, né? De repente você não dá nada para aquela reportagem, aí vem o editor, ele faz um jeito da matéria ficar boa, e ficar agradável no ar, você fala, poxa, ficou legal, tal, né? Agora, eu então a edição é importante também na reportagem. Mas é toda a engrenagem, né? Tem o cinegrafista também não fizeram umas boas imagens, tem cinegrafista que faz a diferença, ele pega o lance ali na hora. Sabe captar, que é né? Captar, fica bonita a imagem no ar. Quer dizer, porque a televisão em si, ela é um mundo mágico. Então, de repente, você assiste um programa, dá gosto, dá prazer de você assistir aquele programa que é bem trabalhado, que é bem editado, bem finalizado, né? E aí existe outros também que é feito, como se diz, matado por aí. Mas, então, é todo um complemento. Então, tem o repórter, tem o editor, tem o cinegrafista, é todo um complemento para o resultado final. Aí, todo um pacote, né? É um pacote. Aliás, e quando a reportagem sai no ar, esse pacote é que levou essa reportagem no ar. Aliás, né, doutor, a gente, em todos os setores é assim. É assim, não tem dúvida. Então, não existe ninguém é sozinho nesse mundo, né, Paulo? Não existe eu sou sozinho. Né? O repórter, ele tem a voz, sabe falar, ele apenas representa todos esses funcionários, retrata tudo isso. O repórter reporta. Repórter. Então, doutor, assim, eu acho assim, tem todas as matérias que tem o seu grau de importância. Né? Tem a matéria social, tem a matéria policial, tem a matéria política, então todas têm a sua importância naquele determinado momento. Paulo, você já chorou em alguma matéria assim, que você fez, que te emocionou, aquela matéria que você, né, arrepiou? Tem muitas. Muitas, né? Apesar de ser assim uma pessoa, né, meio que a cara meio fechada muitas vezes, doutor, mas eu sou uma pessoa bastante emotiva. Então, às vezes, eu saio para fazer reportagens, eu me contenho, eu saio de perto para mim não chegar às lágrimas diante das pessoas, né, assim por diante, né. Passa um filme na minha cabeça, aí eu fiquei emocionado só de lembrar. Só de lembrar. Então, é engraçado. Você se lembra de alguma reportagem assim que te emocionou bastante? Eu sei que você faz 20 anos que você está aqui. Doutor, tem umas assistências aqui em Barretos, né, as entidades aí. Eu me emociono bastante quando eu vejo o empenho da diretoria da Bavim, o pessoal do André Luiz, o pessoal do Ar dos Cegos. Né? Então, eu acho assim que são pessoas que dedicam a sua vida, muitas vezes, para suprir a ausência da família. Porque muitos, né, a gente entende também que é um problema social,
que enfrentado pelas famílias, geralmente, né, de baixa renda, aí Sim, não tem como abrigar essas pessoas e destinam para as entidades. Então, enquanto essas pessoas estão na entidade, a família tem um pouco de sossego, entre aspas, né? Seria mais ou menos isso. Então, a gente vê E ali como a dedicação. lutam com dificuldade essas diretorias, né? Toda hora vem uma exigência, doutor. Toda hora vem uma exigência, o governo exige isso, exige aquilo e não sei o quê. E dinheiro que é bom, nunca dá direito, né? Não, dinheiro tem para o estádio de futebol. Para o estádio de futebol tem né? bastante. Que coisa impressionante. Então, quer dizer, doutor, a gente emociona, né? Realmente são coisas que, né, a gente pode ajudar também, fazendo reportagem, que dá o resultado. Eu acho que é bastante gratificante. Eu fico bastante feliz. Todo repórter tem um estilo de vida, tem um estilo de reportagem que ele mais gosta. Tem repórter que gosta de fazer matérias policiais, tem outros repórteres que gostam de fazer matéria social. Você tem algum tipo de reportagem que você é mais afeito a ela, que você gosta mais? Acho que não, doutor. Eu acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida a viver a situação, né? Eu milito no esporte aqui dentro da emissora, né? Comecei também na Rádio Independente quando eu fiz o teste lá atrás, então eu entrei na área esportiva, eu gosto de fazer esporte, gosto, sinto prazer, eu gosto de fazer todo tipo de matéria, não tenho uma preferência, deixa que é essa que eu faço. Então, quer dizer, às vezes a gente se sai melhor numas do que outras, mas isso daí vai do momento também. Eu acho que para a gente que trabalha numa emissora pequena, a gente trabalha em emissoras do interior, a gente é aquele famoso ditado, né? Você tem que bater o escanteio e ir lá cabecear. Então não tem como você fugir, olha, vai ser só repórter esportivo ou você vai ser só repórter policial. Então são várias situações. Eu acho que quando a gente consegue dar o furo da reportagem, eu acho legal isso aí, né? O senhor me permite ter uma reportagem que aconteceu uma grande prisão aqui em Barretos de entorpecente, um refino aqui na Estrada da Cachoeirinha. Aí veio a informação de que a Polícia Federal iria lá. Aí eu cheguei nesse sentido, lá tinha uma bifurcação. Você vai à direita ou à esquerda? Ou à esquerda, né? Ali a hora você tem que decidir. Eu falei, vou à esquerda. E caí dentro do refino. Quer dizer, foi aquela surpresa. Aí foi aquela surpresa, né? Que foi o traficante conhecido como Passarinho e tal, foi preso aí. A Polícia Federal já estava lá quando você Na hora que eu cheguei, a Polícia Federal tinha acabado de chegar lá. Aí foi a surpresa. Porque se a Polícia Federal chega depois, vai vir o Paulo Maia. Eu já não estava aqui, né, doutor? Eu estava com o doutor mais contratado, né? Aí o senhor ia lá me defender diante da sua competência, né? E alguma outra que você lembra assim, como essa? Não, então, são várias reportagens, tem muitas, né, doutor? Tem situações engraçadas, por exemplo, que eu fui fazer uma reportagem, quando o repórter aparece na reportagem, chama-se passagem, né? Então, eu fui fazer, quando do Jardim Arizona, estava implantando lá as galerias, aí eu entrei dentro de um buraco daquele lá, o caminhão jogou terra bem próximo, quase que eu fui soterrado. São algumas situações engraçadas, inusitadas. Mas mostrou isso ou não? Não mostrou, porque o editor cortou. O sufoco foi muito grande, Muito grande. Mas é importante mostrar, o telespectador gosta mas o disso. cinegrafista, que foi o Reinaldo Tamacheira, ele também, ele sentiu na hora ali o problema e já avisou de antemão para que me safasse daquela situação. Aqui na TV, lógico, como todas as televisões, existe uma pauta para os repórteres cumprirem durante um dia. Quantas matérias, mais ou menos, cada repórter tem que fazer durante um dia aqui? Bom, seria se fosse uma só, né? E aí dá para você trabalhar, né? Mas devido às circunstâncias, né? Geralmente 3 reportagens por dia, 3 pautas por cada período, né? Então, geralmente de 3 a 4 a 5, depende da hora ali, doutor. Às vezes rende mais ou tem dia que rende menos, né? Mas no mínimo sempre 2 e aí para frente tudo é lucro. Tudo é lucro, né? É verdade. Como é que você gosta de se atualizar no dia a dia, Paulo Maia? Lendo jornal, ouvindo, você falou já de rádio AM. Como é que você se atualiza para você? Porque um repórter tem que ser bem atualizado, não tenha dúvida, né? Doutor, eu posso até confessar aqui, jogar um confete para cima aqui, que o Jorge, que é o nosso cinegrafista aqui de estúdio, ele sabe disso daí. Ele fala, eu vi na TV Cultura, eu falo, eu assisti também. Eu vi na Record, eu vi também, eu vi não sei na onde, eu vi também. Então, eu gosto demais daquilo que eu faço. Então, eu fico sintonizado em tudo. Então, agora com o controle remoto é uma beleza. É uma beleza, é uma maravilha, né? Então você vai ali, você vai captando e eu fico sintonizado, rádio, televisão, jornais, internet, eu estou sempre ligado. Então eu acho que a pessoa tem que estar à parte de tudo. Então não é porque eu estou fazendo jornalismo que eu vou deixar de acompanhar a novela.
Lógico. Entendeu? Porque às vezes você está numa conversa informal. Se você não souber nada de novela, muitas vezes você cala a boca, porque Mas eu acho que tem é tudo, determinada né, doutor? tudo, né? Por exemplo, eu tenho minhas reservas quanto ao funk, alguns estilos de música aí, mas eu tenho que saber que Tem que existe. saber que existe, né? Até verdade. reality show também você tem que acompanhar, porque tem determinadas rodas que acabam analisando. Você sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas assim, guardar nomes assim eu já não guardo. Já né? não guarda. Não guardo. Do reality show, esses negócios assim, eu já não é menos, né? Mas eu acho que é importante a gente ir sempre captando, né, as boas mensagens, sempre trazendo as informações, para a gente não ficar alheio, né? De repente é bom, hoje se usa muito essa palavra, né, globalizado, então você tem que saber um pouquinho de tudo. Você chegou a ter um grande ídolo no jornalismo, que você passou a imitar, porque quando a gente é criança, sempre, na época era César de Alencar, era Heron Domingues que fazia o Repórter Extra na Rádio Nacional do Rio, são pessoas assim, que eram importantes no mundo da radiodifusão. Você teve algum ídolo que você chegou a imitar no começo, ou que você queria ser igual a ele? Olha, doutor, eu acho assim, quando eu fiz o teste na rádio, né, eu falo isso aí porque eu tenho orgulho de tudo que eu fiz na minha vida, assim, sinto prazer em ter essa evolução que eu tive, e eu me recordo que o Fabrini, que então era Luiz César e agora é Luiz Carlos, ele disse o seguinte: olha, você vai começar agora, então geralmente você tende a imitar alguém. Mas, por favor, imite uma pessoa boa. Imite uma pessoa boa. Então, uma tendência nossa é imitar coisa boa, né? Não tenha dúvida. Nem sempre, Nem doutor. sempre. De repente, a pessoa acha engraçado determinada situação, aí você quer fazer a imitação, acaba caindo no mesmo ridículo que o outro, entendeu? Então, de repente, a cabeça da gente é muito complexa também, não é verdade? De repente, você acha engraçado e acha que está fazendo o bonito e está passando por uma situação ridícula. Mas, é como eu disse, eu ouvi bastante o Hélio Ribeiro, mas aí a voz fica completamente distante. O Book, quando fazia o Shell aqui em Barretos, que era nosso pessoal, o Fabrini, para mim, é meu espelho, né? Assim, Fabrini é excelente, né, senhor? Pela... Como homem de verdade. imprensa, Luiz Carlos Fabrini, Luiz César, antigamente. Pelo conhecimento que ele tem também, né? É um homem maravilhoso. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu já até quis trazer ele de Rio Preto para ser entrevistado no programa, mas não deu, ele tem algum problema de saúde também, infelizmente. Mas vai indo bem, transmite lá os jogos pela Rede Vida de televisão. A gente acompanha sempre, né? É uma pessoa maravilhosa mesmo. Muito bacana. Paulo Maia, vamos a mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o jornalista Paulo Maia, repórter, apresentador de TV aqui da casa. Paulo Maia, o jornalismo é uma profissão apaixonante, né, Paulo? Você, pelo que você contou, você já tinha na veia o jornalismo, né? O querer trabalhar em rádio, em televisão, né? Só para ter uma ideia, doutor, assim, dessa comunicação, como é que é um negócio mágico, né? Que a gente que gosta, nasce, tenha a vontade de fazer. Antes de eu ingressar na imprensa, eu ficava maravilhado com aquele serviço de alto-falante que tinha nas quermesses. Ah, é? Naquela época era alto-falante, né? Eu também já falei muito em alto-falante de quermesse. E aí, lá no Santos Reis, tinha quermesse lá, eu ficava louco pro locutor ir tomar uma água e deixar ele colocar o disco lá e falar alguma coisa, né? Então, aí depois, quando a gente montava os conjuntos no calçadão lá, tocava à tarde, a gente fazia as inserções comerciais, era eu que fazia, então, aí já eu aparecia também. Então, é uma sequência assim que a gente vem se aprimorando, depois teve a oportunidade de fazer o teste, a gente ingressar, e aí, legal. Então, eu acho que a gente vai, né, trabalhando para que aconteça. Né? E eu sou um cara bastante feliz, meu filho formou em jornalismo, falei para ele, para com isso, não vai não, que você não vai ganhar dinheiro, né? Mas ele quis e ele está bem, graças a Deus, lá em Franca. Então, quer dizer, é a sequência, né, doutor, do trabalho. Você está aqui na TV Barretos há? Faz tempo, hein, doutor? Faz tempo, né? Desde 92. Desde 92. Me fale um pouco da evolução da TV Barretos e a importância dela
na comunidade barretense até os dias de hoje, como é que está a televisão hoje, como era antes. Me fale dessa evolução. A minha chegada aqui na TV, doutor, foi em 92. O Barretos foi fazer um jogo lá na cidade de Leme. E eu vivi um bom momento na Rádio Independente. E aí começa, você tinha que ir para a TV, principal órgão de informação da cidade. E aí chegou no ouvido do Juninho Soares e tal, e ele me fez o convite lá na cidade de Leme. Se eu gostaria de trabalhar na TV. Então, na hora você já imagina, já fica, né? Todo, fica inchado, né? Vamos sim, tal, né? Vai, tudo bem. Mas, então, isso aí foi em 92, eu trabalhava na Rádio Independente, era comentarista da Rádio Independente, que também foi uma circunstância bastante interessante, como eu fui galgado ao cargo de comentarista da rádio e tal. E quem transmitia os jogos na época que você era comentarista? Comentarista da rádio... Então, na Independente, quem transmitia os jogos? Teve o Fabrinho, que depois ele veio para a TV, né? Aí o Paulo Roberto... O Dom Marasco que estava lá na época? O Dom Marasco, então. Já tinha saído? Quando eu cheguei, ele narrou, né, alguns jogos, depois ele foi para outra emissora, né? Mas aí, doutor, quando chegou a TV para a cidade de Barretos, foi uma coisa maravilhosa, né? Um desafio muito grande para o Juninho Soares implantar uma TV. Isso há quantos anos atrás, hein, doutor? E aí a cidade não tinha essa movimentação que tem hoje, essa evolução. Mesmo assim, trouxe a primeira TV para Barretos. Foi um marco, né? Tendo o primeiro jornal, o jornal número 1, apresentado pelo Luiz Carlos Fabrini, né, que veio para cá, não tinha o chamado teleprompter, então tinha que ir na raça mesmo. Raça, né? O seu Celso, o primeiro cinegrafista, montou-se a equipe de esportes, que tinha o Dr. Munir, tinha o Maurício Herman, né, e aí a gente acompanhava, tinha o Messias, né, depois veio o Toninho e tal, e a gente acompanhava. Então, quando teve essa oportunidade de vir aqui, o diretor de jornalismo era o Luiz Carlos Messias, e aí já tinha uma equipe grande, formada e tal. E eu acredito, doutor, que é de grande importância a TV no município de Barretos e ela é uma emissora voltada para o interesse da comunidade. Ela serve como ela para o reclamo, para a ansiedade da população e também com partes, né, da programação de lazer, de entretenimento. Agora, eu também entendo, doutor, que a TV de Barretos, ela é muito contestada, ela é muito vigiada. Parece que tem muita gente aí que torce contra a nossa TV. Ah, é? Eu acho. Você sente isso? Por quê? Eu sinto. E profissionais que não trabalhavam aqui na TV, depois que entram aqui, eles acabam sentindo. Porque é aquela história, doutor. Dificuldades todos passam na vida. Não tem dúvida. Então são oscilações. A gente, né, não olha o nosso umbigo, né? É aquele famoso ditado, o macaco senta em cima do rabo e fica rindo do rabo do outro. Não é verdade? Então o que acontece? Todo mundo tem o seu problema. Não tem um que está às mil maravilhas. E aí as pessoas parecem que ficam com um certo pé atrás com a nossa emissora, que é uma realidade. É uma realidade. Ela é líder de audiência. Tem pesquisas aqui é verdade, que apontam que a nossa TV ela não é assistida, doutor, em estabelecimentos comerciais. Não é assistida em estabelecimentos comerciais assim, durante toda a sua programação. Mas aí eu até entendo, porque há um fluxo de pessoas até de fora, diferente, né? Então, até tudo bem. Mas em residências, a nossa TV é disparadamente líder de audiência. E eu vou te contar uma coisa para comprovar o que você está falando, que era líder de audiência. Eu já conversei com pessoas que dizem que só veem a TV Barretos. Eu falei, mas nem novela do outro canal? Não, só TV Barretos. Verdade. E não foi uma nem duas, não. Verdade. Eu fiquei impressionado com isso. Doutor, a gente conversava antes, né? O senhor, você manifestou o carinho pela TV, gostaria de fazer um programa que... e como foi a repercussão quando Nossa você... A cidade inteira comenta. Comenta, é impressionante. Eu saio na rua, por exemplo, são diversas pessoas que vêm falar desse programa, que viu, que gosta, que comenta, quer conversar mais. Sabe até o que o entrevistado falou. Não tenha dúvida. Às vezes eu não lembro o que o entrevistado falou e a pessoa fala. Eu fico até meio assim. É impressionante. Você viu que engraçado? Eu, sendo entrevistado, já entrevistei o senhor agora aqui. É louco. Mas isso já é a mania, né, do repórter. Né? Mas eu acho, então, e a TV agora está num crescente, eu acho que só tem a melhorar, né, doutor? Eu acho que hoje Você acha que está bem a TV hoje? Eu acho que a cidade de Barretos, hoje, principalmente a classe empresarial, tem um outro modo de ver a TV da nossa cidade, pela sua importância, pela sua penetração. Então eu acho que o que precisa é um pouco mais de afinidade entre quem pode ajudar a TV
Porque tudo, doutor, infelizmente, é dinheiro. É lógico. Os equipamentos são caríssimos, a sua manutenção é caríssima. A gente não tem, assim, um dinheiro injetado aqui. Mas a gente nota que está crescendo o interesse do comércio, da indústria de Barretos, em ser apoiador cultural da TVB, né? Verdade. Porque eles estão entendendo, estão vendo que a sua mensagem veiculada na TV Barretos, ela chega com uma certa... chega muito bem no telespectador, né? Certeza. Vende muito bem a mensagem do apoiador cultural. Certeza. E ele está prestigiando também uma emissora da cidade, né? Porque o que o barretense agora tem que pensar, doutor, é que a gente pode ser regional. Né? Então, amanhã ou depois a gente está com torre em Olímpia, Bebedouro... E não vai demorar para que isso aconteça, cidades, não. Né? 19 é cidades. a cidade de Barretos dando as cartas. Né? Lógico. Então, eu acho que a classe política, empresarial de Barretos tinha que pensar um pouco maior, né? Essa possibilidade de se tornar um polo regional mais forte do que já é a cidade. E parece que não vai demorar. Logo, logo a TV Barretos já estará pegando em 19 cidades aí da região toda, né, doutor? né? Vamos torcer, né? Vamos torcer para isso. Vamos torcer, porque o que isso aí está reflete? dependendo dos homens lá de cima, né? Mas do Ministério. O que reflete, doutor? Isso daí reflete mais empregos. Mais empregos. Não é verdade? TV crescendo muito mais. A TV crescendo, é a cidade de Barretos sendo vista lógico. de uma outra forma, né? A gente vê as emissoras regionais aqui, elas têm a sua importância, né? Então, a Record de Franca, a TV de Ribeirão, a outra não sei o quê, a da Bandeirantes, não sei o quê. Então, quer dizer, fortalece. E isso daí é a cidade de Barretos se tornando cada vez mais visível, né? E outra coisa, uma cidade tendo uma televisão, ela cresce em status, né? Verdade. Como nós temos um shopping muito bonito, muita gente fala, nossa, Barretos tem uma TV local. Verdade. Você não sabe o tanto que isso é importante para uma cidade, ter uma TV local. Imagina essa TV pegando em 19 cidades, vai crescer, porque tem muito apoiador cultural, que tem as suas revendas em muitas cidades da região, vai querer muito mais ser apoiador cultural da TV, já que ela vai ter uma expansão maior, né, Paulo Maia? Doutor, tempos atrás nós recebemos aqui a visita do pessoal da Unicamp, né? E eles vieram aqui conhecer a TV e não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Que é tudo digital e tal. E eles ficaram encantados. Né? A cidade de Barretos ter uma TV com programação local, na época eram 2 telejornais, e eles ficaram loucos, né? Assim, né? No modo de falar, porque onde já se viu, né? Fazer um milagre. E a gente continua fazendo milagre. Aliás, os jogos de imprensa fazem milagre. Milagre para sobreviver. São os jornais diários, né? Tem que fomentar a notícia todos os dias, as rádios e assim por diante. Então, eu acho que a TV Barretos, ela é muito penetrativa, ela é muito bem vista pelo barretense, né? Eu acho que quem às vezes torcia o nariz para a TV, hoje já olha de uma outra forma, vê a importância que ela tem e principalmente a audiência. Não tenha dúvida. Muita gente critica a televisão brasileira de uma maneira geral, que tem programas muito... Isso você vai responder no próximo bloco. Que a televisão brasileira, de uma maneira geral, é apelativa, com determinados programas. Eu quero saber a sua opinião sobre a importância da TV, se ela realmente atinge os seus objetivos ou tem razão quem a critica. Mas você vai responder isso no próximo intervalo. Vamos ouvir agora e ver os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o jornalista Paulo Maia. Paulo, eu estava dizendo que queria a sua opinião com respeito à TV brasileira, o que você acha? Eu acho que a TV, ela tem que ter a sua consciência e não perder o foco nunca, doutor, da importância que ela tem de formadora de opinião. Então, quando a gente vê essas grandes TVs, né, as emissoras comerciais que tem por aí, se importando apenas com a lucratividade e não voltando para a sua verdadeira finalidade, que é a de trazer informação, educação, porque é aquele, né, doutor, às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, a emissora de TV e os seus comandantes, ela tem que ter a preocupação de saber o que está sendo passado para a população.
Não sou contra os programas que a gente vê aí na grade, porque hoje a gente tem a opção de mudar de canal. Mas eu acho que O famoso controle remoto. Né? Deveria ter, doutor, uma melhor consciência do que é feito, porque nós somos os formadores de opinião. É a gente que vai moldando. Se a gente falar que é para acabar com o futebol na cidade e ficar batendo na tecla, chega uma hora, acaba. Acaba, né? Entendeu? Então, como é o contrário, vamos subir o time do Barretos Esporte Clube esse ano, a gente fica batendo na tecla, a cidade vai se mobilizando e vai forçando os diretores a melhorar, a falar a mesma linguagem e assim por diante. Então, eu acho que tem que ter a importância de saber o que é levado. E assim, o rádio também. Os jogos de imprensa, os jornais não, que o jornal praticamente trazem ali a versão dos fatos, né? Mas a rádio, o comunicador de rádio, o de televisão, eu acho que ele tem que saber da sua importância para levar o entretenimento, para levar a informação e para a formação da geração futura, porque hoje a gente vê cada vez mais as crianças ficando dentro de casa assistindo televisão. Então, aí a importância de saber que nós estamos com a finalidade de educar também. Então, hoje, aliás, com esse advento aí da internet, as crianças, os adultos também pararam de ler, né, doutor? A gente já não vê mais, você entra lá na internet, você tem tudo resumido, você não viaja, você pegando um livro ali para saber os desfechos lá na frente. Lógico. Né? Quer dizer, está tudo prontinho, né? É verdade, eu quando eu tinha a visão um pouco melhor, né, doutor? Depois vai chegando a idade, vai ficando mais cansada, eu pegava um livro e ficava maravilhado, queria saber o que vai acontecer. Eu chegava a perder o sono de tal interesse que era na leitura, né? Então eu acho que isso aí tem que voltar a acontecer, né? Então eu acho que é por aí que as informações, então o órgão de imprensa, porque a gente vê a internet ganhando cada vez mais espaço, mas a tendência da televisão também é voltar para a internet. Mas o que é a internet? A internet é uma mistura do impresso com a televisão. Então, quando a pessoa tem acesso a primeira vez à internet, ela acha que vai ter uma informação ali como se tem na televisão. E aí você tem que ler. Aí a pessoa, às vezes, torce o nariz. Pô, mas tem que ler? Ah, não, achei que era diferente. Então, eu já tive situações de que eu apresentei a internet para algumas pessoas que elas ficaram decepcionadas a primeira vez. Depois ela vai aprendendo a lidar com aquela situação. Qual a sua leitura da política atual em Barretos? Você acha que tem evolução? Você acha que vereadores, prefeitos estão cumprindo realmente os seus objetivos? Você acha que está faltando alguma coisa para a gente melhorar ainda mais a nossa cidade? Doutor, o senhor já foi presidente da Câmara, o senhor foi vereador, e o senhor sabe que antigamente os partidos, eles tinham as suas metas traçadas, né? O doutor aqui é da época da Arena do PMDB, mais lá atrás, né, doutor? Não, não, acho que é Arena, Arena e PMDB. Então, mas era definido. Arena e MDB, né? MDB, isso. Então, as pessoas tinham os propósitos, os objetivos. Hoje a gente vê uma dança de partidos por interesses. Esse mundo de partidos. Hoje eu estou hoje eu estou nesse partido, são quase 60, né? Por aí, né? Hoje eu estou num partido. E tem muito partido de aluguel por aí, né? Eu acompanhei gente comemorando, eu peguei a presidência do partido e a pessoa nem sabe qual que é a ideologia do partido, quais são os objetivos daquele partido, que tem que ter estatutariamente, não é verdade? Para a formação de um partido. Você tem que ter um estatuto, né? Um estatuto, né? Você tem que fazer. A pessoa entra num partido aqui no Brasil, não sabe nem qual é o objetivo do partido, não lê o estatuto do partido e nunca vai ler. Verdade. É impressionante. Verdade. Então, a gente procura a história passada, aí você falava, né? Brizola, PDT, Ulisses Guimarães, PMDB, não sei o que e tal. Aí, então você vai identificando aquelas pessoas, porque elas tinham seus objetivos, batalhavam em cima. Então, a situação hoje de Barretos, né? Situação promissora. Houve a troca aí, colocou um jovem no comando do município de Barretos, pegou com muitas dificuldades financeiras, né? Passou já o primeiro ano, agora a gente está vendo uma nova versão aí, pelo menos nesse começo de ano, onde entra dinheiro, né? Que entra dinheiro do IPVA, entra dinheiro de arrecadações de tributos, né? Então, quer dizer, a gente espera que continue de sequência nesse trabalho durante todo o ano para a recuperação da cidade, para dar qualidade de vida para a nossa população. E a classe de vereadores, eu acho que os vereadores eles têm que ter comprometimento com a população que elegeu, com a cidade de Barretos. Porque hoje, o que a gente observa, é muito fácil você falar mal, você jogar pedra. Agora, ser vidraça é duro, né, doutor? Então, antes de você jogar a pedra, eu acho que você tem que apresentar o caminho, né?
olha, eu acho que está errado isso, mas o bom seria isso por causa e fundamentar o porquê que você está falando. Agora, eu acho que mudanças estão acontecendo e isso é bom. Agora, só que eu acho que falta um pouco mais do surgimento de novas lideranças no município de Barretos. Hoje, a cidade de Barretos, nós estamos no mês de fevereiro, já março agora, e a gente não vê, doutor, um nome forte para disputar as eleições aí do deputado estadual, federal, aqui no município de Barretos. Então, você tocou num assunto importante. A gente não vê liderança em Barretos para disputar uma Assembleia Legislativa, ser deputado estadual, ser deputado federal, e vamos ter eleição já esse ano. Próximo, né? Já próximo. Agora, por que nós não conseguimos fazer um deputado estadual, na sua opinião? Porque é importante, né? Um governador ajuda muito mais as cidades que têm um representante lá, porque o governador geralmente precisa de voto para os seus projetos na Assembleia Legislativa. E Barretos muitas vezes fica para trás porque não tem um deputado estadual. Por que nós não conseguimos isso, Paulo Maia? Doutor, no meu entender, eu acho que há muitos interesses particulares que prevalecem e sobrepõem ao interesse comunitário. Sim. A gente tem hoje na Câmara 17 vereadores. Se você perguntar para cada um, ele já tem um nome. Eu vou apoiar fulano, vou apoiar ciclano, independente. Cada um apoia um... Se é de Franca, presidente Pitácio, presidente Prudente, dispersa Olímpia, muitos votos. Então, né? O que acontece? Essas pessoas que estão na Câmara, que foram eleitas pelo povo da cidade, né? Que, olha, você é o nosso representante. Ela não volta lá para perguntar se quer que apoia um candidato de Barretos ou um de fora. Então, aí vai o interesse. E eu acho que isso daí é errado, porque deveria ser fortalecido a cidade de Barretos. Olha, vamos lançar o doutor Luiz para ser o nosso candidato. Aí tem a oposição, mas tudo isso há um acerto, porque a política é a arte de conversar, de discutir, de chegar a um consenso. A um consenso, né? Não é verdade? Então, hoje, se você falar, nós vamos lançar tal nome em Barretos, esse nome já começa desgastado, porque ele não tem o apoio da maioria. Ele não tem o apoio dos líderes comunitários, dos líderes políticos. Então, eu acho que Barretos vai ficando para trás. Cidades de menor porte, doutor, tem os deputados. E a cidade de Barretos... Votuporanga tem deputado estadual, deputado federal, tem tudo aqui, não tem nada. E Votuporanga é menor que Barretos. Olímpia não tem, doutor? Olímpia, né? Olímpia, tá vendo? Pertinho da gente. Então, eu acho que essa lenda famosa de que Barretos não cresceu o tanto que devia crescer, indústrias famosas, entre aspas, que falam que vinham para Barretos, não veio... porque a política atrapalhou. Você acha que é lenda isso ou é verdade? Eu acho que é verdade. É verdade, né? Acho que é verdade, doutor, porque há os interesses, né? Há os interesses... Barretos foi maior que Rio Preto já. Barretos E aí a gente vê a cidade de Barretos sofrer com as fuligens e as usinas estão todas nas cidades na região de Barretos. Absorve a mão de obra de Barretos, né? E aí... os tributos ficam para esses municípios e a sujeira para a cidade de Barretos. Então, por que os nossos governantes não fizeram valer aí o poder de ser sede de região administrativa, de trazer aqui para Barretos? Os órgãos públicos estão sendo tirados de Barretos, acabou o IBAMA aqui, né? Outros, né? CETESB chegou a ser ameaçado, mas aí houve uma movimentação para permanência. Então, o que acontece? A gente fica, e a CETESB ia mudar para Jaboticabal, né? É uma cidade menor que Barretos. Então, eu acho que os interesses, doutor, eu acho que tem que haver aí um alinhamento para trazer o bem comum, que é o bem para mim, o bem para o senhor, para nossos filhos, para nossos netos e assim por diante. Na verdade, eu acho que Barretos peca nesse lance de política aí, a política do quanto pior, melhor, né? Infelizmente, a gente falar um negócio desse é ruim, É né? complicado. É ruim, mas é a realidade, né? Paulo, você que é um grande repórter, já fez diversas reportagens, você vê que o mundo está muito violento. E você vê muitos menores cometendo violência. Parece que eles acham que são impunes, né? E a grande discussão hoje em dia, se nós devemos abaixar a maioridade penal de 18 para 16 anos. Você tem uma opinião formada a esse respeito? Você acha que deve continuar como está? Ou o menor de 16, de 15, de 14... pode ser responsabilizado, como acontece em países da Europa e Estados Unidos? Eu acho que pode sim haver essa diminuição. Eu acho também, eu tenho uma opinião bastante severa com relação à criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque criou-se aí o Estatuto pensando no benefício, principalmente na área social, aí
né, nas divisões sociais, mas cresceu a marginalidade. Porque as crianças, elas sabem dos direitos, mas não sabem dos deveres. E os deveres não estão sendo cumpridos, não estão sendo cobrados. Então hoje o menor pratica um crime aqui e ele é impune, ele não acaba sofrendo as penalidades. A polícia fica de mãos atadas, porque se o policial segurar no braço do menor mais forte, ele vai lá no ministério, vai procurar aí os seus direitos e acaba prejudicando o policial. Então, o desrespeito há na rua, há na escola, há em todos os lugares, né? Então, quer dizer, a gente fica aí realmente bastante preocupado, porque eu faço reportagens na rua aí, doutor, e em determinados pontos a gente sabe que há concentração de menores infratores. A polícia atua, mas só que não resolve o problema, não tem resolvido o problema. Eu acho que medidas sérias e urgentes têm que ser tomadas, porque o de maior, sabendo que ele pode sofrer penalidades, ele alicia o menor, né? E o menor vai lá e comete as infrações, que são de todos os graus, né? De pequenos furtos até homicídios. Manifestações populares. Você achou que essas manifestações sensibilizaram os nossos políticos? Você acha que o Brasil mudou em alguma coisa com essas manifestações? Agora estamos assistindo rolezinhos, manifestações contra a Copa do Mundo. O que você está achando de tudo isso? Olha, eu acho que a manifestação toda é válida, né? Assim como o direito de greve também. Só que eu acho que não pode haver o excesso e o abuso. Essa quebradeira, mascarado, isso daí eu acho errado. Eu acho que a polícia tinha que agir com maior rigor, porque essas pessoas incitam a violência, e isso aí é um crime. Não é verdade? Então, eu acho que pode sim fazer manifestações, buscar os seus direitos, mas não com bagunça. Os caras pintados não derrubou um governo federal? Como que foram feitas as manifestações naquele ano? Era comícios, eram manifestações, pipocando aqui e ali, e se formou, né, forte a ponto de tirar o governo federal. Agora, pipocam aí, mas com violência, o que o rapaz que luta a vida inteira para manter a sua banquinha de jornal tem com essa bandalheira? O cara vai lá, coloca fogo, o cara fica com prejuízo lá, e essa pessoa que colocou o fogo lá, ele é tão simples e humilde como aquele, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa está por trás disso daí. Paulo Maia, eu gostaria de saber qual a pessoa que você acha importante na humanidade, que contribuiu em muito para que esse mundo chegasse até hoje, aquela que você se curvaria em reverência. Olha, doutor, são muitas as pessoas, né, a nível mundial, etc, né? Mas eu quero trazer essa emoção, né, de reverenciar a minha família, a minha mãe, minhas irmãs, né, que puderam me oferecer a minha vida, né, do jeito que ela foi moldada, através dos ensinamentos, dos conhecimentos, e dar todo o amparo para que eu me tornasse o repórter, o apresentador, o jornalista, que hoje ocupa um lugar de destaque aqui na imprensa de Barretos. Então, se eu digo isso, porque são, né, anos e anos aí que a gente vem enfrentando o dia a dia, e eu sou muito orgulhoso mesmo da minha família e muito orgulhoso daquilo que eu faço. E você tem um filho hoje que é um grande jornalista na Cidade Franca, que é o Vinícius Maia, menino educado, é uma flor esse menino, é uma maravilha. O Vinícius, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Eu tenho um casal de filhos, a Paulinha, que formou para design e modas, né? E o Vinícius, que formou jornalismo, e ele hoje trabalha num órgão importante lá na Cidade Franca, o grupo GCN, que é o Comércio da Franca, a Rádio Difusora. Um destaque, 3 anos lá de cidade, lá 2 prêmios conquistados, tá bom, né? A média tá boa, né? Muito bom. Paulo Maia, foi uma honra recebê-lo no programa, viu? Muito obrigado pela sua presença, fiquei muito satisfeito. Eu tenho a impressão que o telespectador também conhecer um pouco mais da sua vida. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, né? Mas já acabou? Já acabou, tá vendo? Foi rápido, né? Não, eu que agradeço. A gente faz um apanhado geral aí, doutor. Eu acho que é bom para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. De repente a gente tem uma imagem na TV e não conhece como é que é o dia a dia, o modo da gente pensar. E eu fico feliz em participar desse programa, que sempre traz pessoas interessantes aqui da nossa cidade, e eu tenho acompanhado e tenho, assim, me deliciado. E fazer parte como entrevistado me deixa muito honrado, com certeza. A honra é toda nossa. Muito obrigado, Paulo. E vamos à nossa poesia do final do programa. Hoje eu trago Cora Coralina. A poesia é Meu Destino. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas,
interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinho por estradas diferentes. Indiferentes cruzamos, passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Paulo Maia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você.